Dando continuidade à nossa segunda aula da criação dessa apresentação simples de um logotipo, vamos passar na criação do ficheiro, que é o documento que vai conter a informação. Então aí vocês certamente terão que ver aqui no file nenhum, mas o meu se trata de dar um bug aqui, não está a mostrar conteúdo aqui. Então não tenho como vos mostrar como vocês podem criar o ficheiro a partir daqui, que é a forma mais correta, mas você conseguindo criar um ficheiro aí de uma nova página, numa proporção 1000 por 1000 web, estar aqui com apenas uma página, é possível ter outras páginas. Como? Vai usar a ferramenta Artboards. Então, Artboard, eu clicar em Artboards, vou fazer um zoom out só para controlar a minha página. Vou puxar esse gajo para aqui primeiro. Então, isso aqui é a Artboard, onde você certamente costuma colocar informações, retângulos, shapes, textos, mas isto você pode aumentar, duplicar isto como? Clicando aqui no Artboard, você pode simplesmente com Alt puxar isto para a esquerda. Com Alt ele vai copiar. Novamente Alt para a esquerda. Veja lá, era 2, agora vai criar Artboard 3. Depois Artboard 4, Artboard 5. Então puxar para esse lado Artboard 6, Artboard 7, Artboard 8, 9, 10. Então significa que terei aqui um ficheiro com 10 páginas. Então vou aproximar na primeira página. Vou usar a ferramenta Shape para criar um retângulo. Então vou desenhar aqui um retângulo que cobre toda essa área. Este retângulo vou deixar ele assim. Depois vou desenhar um outro retângulo aqui, preferência branco. Para mudar a cor isso para branco, eu posso muito bem vir aqui, clicar isso, mudar isso para branco, mas também vou fazer um Ctrl Z aqui, só para ir voltar, mas também posso começar já a explorar o ponta-gotas, que é o Everdropper. Então clicando aqui, por exemplo, isso aqui é uma cor branca, clico aqui, isso fica branco. Se eu clico aqui, ele puxa essa cor, se eu clico aqui, ele puxa essa cor. Então vou clicar e puxar a cor branca. Então, vou aproximar. Como quero contornar apenas esta extremidade aqui, então vou usar a ferramenta de seleção direita. Clico neste ponto, clico aqui, com Shift e clico aqui. Pego uma dessas bolas no meio, arrasto para dentro. Então já fiz a curva aqui dentro. Muito bem. Vou criar um outro retângulo aqui embaixo, assim. Branco também. Vou pegar essa bola, arrastar para dentro. Vou colocar aqui logo, aqui fora, logo. Então vou mudar isto para Montserrat, vou colocar Montserrat Black. Então vou esticar isto, aumentar o tamanho, deixar desse lado. Então este aqui logo, vou copiar esse texto com Alt para baixo. Vou colocar aqui Chivas Serviços. Então, tá? Vou esticar isto. Eu aqui no Mac ainda não domino muito bem os comandos da situação. Deixa lá ver se tem um bold normal. Aqui não tem um bold normal, não sei porquê. Mas deviam usar o bold, então vou deixar semi-bold. Se puder aí usa o bold, então vou deixar sem bold. E o logo também vai mudar para branco pelo ponta-gotas, puxa essa cor. Vou escrever o texto apresentação aqui. Apresentação. Como eu não consigo acentuar aqui, então vou copiar os textos sempre fora e vir encaixar aqui. Então, copio o texto da apresentação, venho clicar, colei. Já acentuado, o texto foi escrito lá no Word, bem preparado, então tenho aqui a apresentação. Vou diminuir isto para um light, vou deixar em light o gajo. Logo, ativa serviço. Muito bem, eu tenho aqui o código hexadecimal da cor que vamos manter para este trabalho. Então, vou clicar aqui, colar. Então, em todo momento nós vamos usar a cor E47225. E47225. Por outro lado, eu posso criar aqui um quadrado, né? E este quadrado vou mudar de cor para esta cor aqui, clicando aqui, duplo clique, tá. Então, aqui no hexadecimal onde tem 000, vou apagar, colocar E47225. Ok, então esta cor vamos trabalhar com ela. Muito bem. Eu posso clicar aqui, vir aqui no Fill, clico uma vez, depois venho nessa pasta, New. Então ele vai criar, sei lá, Chivas, uma pasta com o nome Chivas. Ele vai colocar nessa pasta, Chivas, a cor que eu vou trabalhar, certamente nela nesse trabalho. Então, para a primeira vez, vamos começar com o texto Chivas. Vou pegar o ponta-gotas, buscar essa cor aqui, ok. Outros elementos muito importantes são os elementos de alinhamento. Então, você vai para o Windows, Align, e com esta ferramenta do Align, você pode clicar, por exemplo, neste retângulo, centralizar, ou encostar para a esquerda, no centro, ou para a direita. Se você, por acaso, clicar aqui, depois de ter selecionado certamente o retângulo, vir aqui, clicar nada, mudar, então ele pode estar a trabalhar no Align to Selection. Você deve mudar para Align to Artboard, ou seja, você pretende que o alinhamento seja em relação a Artboard. Então, depois disso, ele vai funcionar corretamente. Então, o texto também alinha para o centro. Então, isto vou ter a deixar aqui assim. E, muito bem, a cor do fundo também é mais ou menos esta aqui, mas já tem um pouco de gradiente. Então, clicando aqui nesse retângulo que você desenhou, se por acaso o retângulo que você desenhou está com uma cor qualquer, aí assim, você pode clicar aqui, vir aqui no Fill,
Como já adicionou uma pasta com a cor que nós vamos trabalhar nela, você clica aqui e a cor será essa. Caso queira fazer o gradiente, podes inventar aqui, puxar essa cor para baixo, depois criar uma outra cor aqui embaixo. Então, esta aqui em cima, dá duplo clique aqui e move isso aqui mais para baixo para escurecer um pouquinho mais, dar um tom mais escuro. E neste que está aqui, dá um duplo clique e puxa um pouco para cima para dar um tom mais claro. Então, ok. Então, se você fizer um gradiente, vai variar desta cor para esta cor. Então, dá para selecionar isso aqui, vir aqui no filo, pode ter ponto de interrogação, não há problema. Clica aqui e o que vai acontecer? Cria uma nova pasta. Vou colocar ali gradiente. Então, se eu quiser aplicar gradiente nesse retângulo, venho aqui no gradiente, clico uma vez e depois venho no Windows, gradiente. Depois no gradiente o que eu faço? No tom mais escuro, vou dar duplo clique aqui. Então, ele pode não te mostrar aquilo. Então, vou clicar aqui nesse grid de cores. Então, tenho essa pasta de gradiente. Aqui quero o tom mais claro. Então, dou duplo clique no branco, puxo o tom mais escuro. Então, tenho aqui o meu gradiente bem discreto. De longe pode parecer a mesma cor, mas tem um gradiente bem discreto. Passando para a segunda página, vamos desenhar inicialmente um quadrado com Shift. Então, este quadrado mais ou menos por aqui, vou usar o Align para ele estar bem no centro. Depois vou puxar isto aqui para ele contornar. Não contorne muito assim, não. O básico só, pelo menos até esses níveis. Então, este, vou retirar o fio, clico aqui e None. Então, vou dar um stroke aqui, talvez um stroke de por aí, um ponto. Um ponto, não é visível? Pessoa que a cor aqui é branca, vou clicar mudar para... Aqui é um grupo de tons de cinza, então vou contar a parte daqui, do mais claro, branco, quase branco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o oitavo, vou usar o oitavo, tá. E aqui, acho que um ponto fica muito fino, então vou clicar, aumentar para 2 pontos. Então, vou deixar com 2 pontos. Então, vou clicar nele, Ctrl C para copiar, Ctrl V se eu quiser, não tem problemas. Então, posiciono ele mais ou menos aqui dentro, reduzo um pouco o tamanho para estar bem dentro mesmo. E vou usar a ferramenta de alinhamento, tá? Tá, para ele estar bem alinhado. Então, o que vai acontecer é que os cantos não vão combinar já agora, porque este tem a mesma inclinação que aquele maior. Então, vou pegar isso aqui e reduzir um pouco a curva aqui. Está mais ou menos assim, já está a combinar um pouco. Muito bem, vou aproveitar aqui nessa página, clicar nisto e no texto da apresentação com Shift, clico primeiro no retângulo, Shift no teclado, clico no texto. Selecionei as duas coisas, Ctrl C no teclado, venho aqui nessa página, clico umas 2 vezes com a ferramenta de seleção, clico umas 2 vezes, Ctrl F. Então ele colou o texto. Então este retângulo que está aqui branco, quase invisível, vou mudar de cor, vou pegar ponta gota, puxar esse gradiente e aqui vou colocar vou escrever, vou apagar esse texto aqui, escrever aqui análise. Então é aqui onde vamos analisar a empresa, por aí fora. Você já deve ter, pelo menos até essa fase, um documento em Word com todas as informações que você vai inserir aqui. Corrigido, alinhado, todo o texto. Então você clica aqui e faz uma caixa de texto com a ferramenta de texto. Então clica e arrasta, mais ou menos esta área aqui assim. Vou subir um pouco em cima porque quero acrescentar algumas coisas aqui assim. Ctrl V, colhi o meu texto. Vou puxar um pouco mais para cima. Eu acho que essa parte de análise dá para selecionar, puxar um pouco mais também para cima, não tem problema. Puxar essa caixa de texto mais para cima, mais para baixo. Então, tem muito texto grande aqui, então vou tentar reduzir aqui o tamanho. Está com 36, vou colocar 32 numa primeira fase. Vou usar a ferramenta de texto para cortar aqui, né, com Enter. Os elementos importantes para essa empresa são a fala, economia. A seguir apresentamos o logotipo tipo de serviços. Então, essa parte de análise foi uma falha limitada a ponto. Então, seleciono esse texto, não pode estar em light, pelo menos um regular. Não tenho regular aqui nessa fonte, meu Deus. Medium, é italic também. Então, vamos fazer o seguinte. Vou abandonar essa fonte Montserrat e vou usar aqui a fonte Ubuntu. Não, acho que posso procurar a fonte Lato. Tenho Lato regular, essa é uma boa fonte também. Quem não tem essa fonte pode entrar no Google Fontes, pesquisar Lato. Então vou colocar um pouco ele embaixo, tamanho 32, tudo bem. E a cor não vou deixar aqui preto, ele geralmente pode vir alinhado à esquerda aqui no parágrafo. Então você coloca ele justificado. Se você não consegue ver o parágrafo aí, não esquece, vai para o Windows e habilita aqui algum sítio, propriedades ou parágrafo, né? Se não tem parágrafo, habilita propriedades. Há de ver aqui o... Não tem. Sim, há de ver aqui os parágrafos, né? Muito bem, a cor preta eu acho que não ficou nice também, temos que mudar. Voltamos para onde? Para propriedades. Isto aqui está a incomodar aqui. Na cor, vou tentar usar aqui este tom, que é o oitavo, 0, não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que está aqui, good. Para mim o 8 fica mais ou menos assim. Bom, dá para dar destaque pelo menos ao Tiva Serviços.
usando aqui a fonte mesmo, trocar regular para bold, e também alguns elementos como a fala, deixa lá, tem um ponto aqui, a fala, os gráficos, crescimento econômico também dá para selecionar, mudar isto para bold. Bom, eu disse que quero deixar um pouco de espaço aqui embaixo para acrescentar talvez alguns detalhes básicos. Então vou aqui desenhar uma circunferência pequena, tá? Depois uma outra circunferência com Ctrl, com Alt, copiar, Ctrl D, fiz a cópia. Seleciono esta aqui, esta aqui, esta aqui. Antes disso, vou selecionar essa aqui do meio, vou mudar aqui no Fill, buscar esta cor que estou a usar para esta empresa. Então clico no primeiro, no segundo, no terceiro, Ctrl G para agrupar no teclado, depois usa o alinhamento central para estar no meio. Então, sei lá, é um toque um pouco especial. Tem um pontinho, já não faz mal, né? Então, essa é a estrutura aqui que vai manter. Então, eu vou copiar, antes de mais nada, essas três bolas que estão no grupo. Essas três bolas estão no grupo. E Shift, clicar também nesta reta e nesta reta. Aliás, retas fazem parte do contorno desse quadrado. Ou simplesmente arrastar dessa forma até aqui. Depois disso, Ctrl C, venho aqui nessa página, Ctrl F, colou a mesma estrutura. Clico aqui com a ferramenta de seleção, Ctrl F também. Venho aqui, Ctrl F, 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 venho aqui, Ctrl F. Então, essa é a estrutura que vai manter a minha página. Então, faltam inserir outras informações. Na terceira página, onde vamos colocar o logotipo apenas. Então, vamos naquele projeto da aula de ontem, copiar aquele logotipo que desenhamos, clico nele, Ctrl C, venho aqui e faço Ctrl V. Então o logotipo ficou ao lado, vou puxar mais ou menos para aqui, vou esticar. E estou a notar que faltou, vou alinhar aqui. Estou a notar que faltou um texto aqui embaixo. Então vou clicar na ferramenta de texto, tá? Vou colocar aqui Chivas Serviços. Então vou mudar isso para Montserrat, que é a fonte que estou a usar aqui. Sei que estou com dificuldade para Montserrat Bold. Onde vamos descrever os elementos dele. Aqui embaixo tem uma caixa de texto, vamos inserir uma caixa de texto, onde vamos mentir um pouco, dar alguns argumentos, sei lá, o logotipo foi construído na base de um conceito abstrato, buscando ilustrar elementos, sei que você pode repetir a mesma coisa, mentindo. Você está a dizer como você construiu o logotipo. Elementos corporativos que remetem à integridade, sei lá, confiança, respeito, progresso. Então, clicas aqui e este texto deve ser exatamente parecido com este aqui. Então, clico nele, depois venho aqui no Hover Dropper, que é a ferramenta de ponta-gotas, clico nesse texto, então ele vai puxar as características desse texto para ali. Então tá aí. E outra coisa interessante é que aqui no logotipo tem algumas descrições. Então essas descrições vamos fazer exatamente usando textos. Então vou clicar aqui com a ferramenta de texto, tá? Escrever o primeiro texto, para onde fala, para consultoria, Enter. Embaixo vou colocar aqui gráfico de barras, né? Tem a ver com análises, né? Análises. E aqui embaixo vou colocar aqui a seta, né? Seta que tem a ver com direção e progresso, né? E progresso. Conforme eu disse, eu não consigo acentuar aqui no Mac, mas vocês devem acentuar isso aí. Então vou usar essa ferramenta de Everdobra para buscar essas características e depois vou alterar algumas informações. Vou aumentar um pouco mais o tamanho para 35. Vou puxar mais ele para cá, o logotipo tentar mais para este lado. E vou clicar aqui no A para A, que é o espaçamento de caracteres. Vou tentar colocar um espaçamento um pouco maior, talvez 72. 72 ficou nice. Acho que 35 ficou um pouco grandinha. 34 aqui. Então, vou dar bold, pelo menos essas primeiras falas. Balão de fala, vou mudar para... Isso aqui não é lato isso. Tem que ser lato. Escolher lato regular, yes. Good, agora sim, estava estranho. Depois vou selecionar a parte de bala. Vou mudar para um bold, vou selecionar o gráfico de barras, vou mudar aqui também para bold, vou selecionar a direção, vou mudar aqui para bold. Muito bem. Agora, clicando aqui nessa ferramenta de caneta, vou, por exemplo, dizer balão de fala é isto aqui, tá? Com a ferramenta de pen tool, tá? Shift aqui, tá? Então, Enter. Então, isso aqui já pode ser uma cesta, isso aqui já pode ser uma linha. Basta eu clicar nele, tirar o fill e certamente dar aqui um número qualquer de stroke. Então, vou fazer o mesmo aqui, tá? Para a seta. Vou pegar a seta, tá?
Vou bater primeiro aqui, mais ou menos, depois Shift, tá. Então estou a dizer que aqui tem a seta Enter, para ele terminar. E o gráfico de barras, vou clicar aqui, tá, tá. Esse é o gráfico de barras. Está um pouco embaixo, então vou selecionar assim esses 2 pontos, subir um pouquinho só aqui. Yes. Então este aqui de balão de fala, vamos colocar mais ou menos aqui assim, só para não existir conflitos, mas já dá para deixar ele reto mesmo, não tem problema. É reto assim, yes, good. Então dá para alterar o tipo de linha, selecionando todos os traços, reduzir um pouco mais o stroke, depois clicar aqui no nome stroke, não aqui onde escolhemos a cor, aqui no nome stroke. Depois aplicar um dashed line, que é um recorte, então ele vai lhe dar um dashed line de 12. Você pode alterar isso para 6, para ter mais tracejados. Se quiser alterar a cor também para esta aqui, melhor ainda. E, se possível, desenhar algumas circunferências aqui. Depois, essa circunferência está a vir com aquelas características das últimas alterações. Vou clicar aqui, retirar esse truque e dar um fill. Por que essas cores fogem muito, pô? E dar um fill, yeah? Acho que parece grande isto, dá para reduzir um pouquinho só. Então, Alt para aqui, depois Alt novamente para aqui. Estou a perceber que essa seta aqui saiu muito para fora, então vou clicar e reduzir com a ferramenta de seleção direta. Então tenho aqui a descrição dos elementos e o texto. Esse texto tem que estar em lato regular. Lato regular. Deixa eu ver esse texto aqui. Clicando aqui, ele também está em lato, só que ali vem muita informação. Mas o importante é que ele está em lato regular também. Good. 32, yes. Muito bem. Então, a terceira página já foi feita. Na quarta página, copiamos novamente o logotipo para aqui, mas apresentamos o logotipo em várias formas. Então, vou desenhar antes de colar o logotipo um quadrado. Vou copiar esse quadrado para o lado, né? Depois vou selecionar os dois. Depois vou clicar aqui, com Shift, clicar aqui, puxar os dois para baixo. Então, selecionar este aqui também, Ctrl G para agrupar. Selecionar os quatro, tá. Ctrl G para agrupar, então alinhar eles enquanto estão agrupados. Acho que esse tamanho está bom. Se eu não achar que está bom, dá para aumentar um pouco. É só não tocar aquelas bolas lá embaixo. Yes. Colar o logotipo. Numa primeira fase, vou colar o logotipo aqui, né? Reduzir o tamanho, deixar o logotipo assim, reduzir um pouco mais, deixar ele aqui, reduzir um pouco mais. Eu acho que assim está bom. Eu acho que assim está bom. Vou puxar o logotipo para aqui. Os dois serão selecionados, vou puxar para baixo. Então tenho aqui os quatro. Então eu acho que esses dois devem afastar um pouquinho mais para lá. Esses dois também. Yes, good. Então, o que vai acontecer é que o logotipo deve aparecer como ele deve ser. Então, isso aqui tem que ser branco. Então, vou usar como é um grupo. Se você vir aqui, vai mudar a cor de tudo, né? Do grupo todo. Mas não é isso que nós queremos. Então, vou usar a ferramenta de seleção direta. Clico aqui e digo isso aqui tem que ser branco, a cor, e tenha um stroke de, por aí, 3 pontos. Good. Com a ferramenta de seleção direta também, clico aqui, digo isso aqui tem que ser preto, agora, e não precisa ter stroke. Este aqui clico, digo que tem que ter a cor deste logotipo. Veja só, clico pinta-gotas, puxo aqui a cor do logotipo. E o próprio logotipo, venho aqui no fill, deixo ele branco. Aqui também pego o logotipo, deixo ele branco. E depois vou mudar este fill aqui, com a ferramenta de seleção direta, clico aqui exatamente. Vou deixar isso aqui a preto. Tenho aqui o logotipo em várias apresentações, mas estou a recordar que aqui o que é preto é na verdade é o logotipo, o fundo continua branco. Então vou clicar com a ferramenta de seleção direta, clico aqui, venho no ponta-gotas, busco isso e no logotipo como tal já deixo ele preto. Então venho aqui no fill com ponto de interrogação, deixo ele totalmente preto. Muito bem. Então a ideia é mais ou menos essa. Vamos repetindo isto aqui até completar essas páginas. Então aqui é a parte onde vão inserir o cartão de visita, o banner, o roll-up. Então esses materiais vamos desenhar na nossa próxima aula. Por enquanto vou colocar aqui o fim, né? Já apresentei o logotipo, vou colocar aqui a palavra fim. Vou esticar isto, vou deixar exatamente aqui no centro. Vou mudar de cor, inclusive dele, clicar aqui para esta cor aqui. Yes, fim. Então, tendo mais páginas, já viram como nós podemos inserir mais páginas e reduzir. Você pode clicar aqui em Artboard, clicar nessa página 10, apagar, esta apagar, também apagar, apagar. Então, esta será a última página do nosso projeto. Então, vamos gravar isso em PDF, File, Save As, e depois vamos mudar. Eu vou gravar isso aqui, talvez nessa pasta de apresentação, como apresentação, como tutorial apresentação, logo. Então vou mudar aqui de Lightroom, Lightroom não,
de Illustrator para Adobe PDF e Save. Aqui você pode mudar para Press Quality se quiseres comprimir um pouco a qualidade e ativar o Embed Turbo Emails para ele dar um preview no projeto lá. Então, ok, veja aqui na pasta, procura a tutorial e apresentação logo, está aqui. Muito bem, tem a apresentação logo, ativa serviço, página 2, análise do logotipo, o próprio logotipo, a explicação do logotipo, as apresentações e fim. Foi bom estar convosco, até a próxima aula. Fui!